vamos continuar hoje o nosso estudo, que o título é Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E eu queria convidar os irmãos a abrir em Hebreus 12. Esse vai ser só o nosso ponto de partida. Mas nós vamos falar hoje, o título do nosso estudo hoje é o Getsemane. Nós vamos falar sobre a agonia de Jesus no Getsemane. Mas esse texto, ele vai ser sempre um ponto de partida dos nossos estudos. Hebreus 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas. Eu estou com a versão NVI, talvez esteja diferente de alguns dos irmãos. Ao nosso redor, o escritor aos Hebreus está falando dos heróis da fé, dos cristãos que viveram antes de nós. Portanto, visto que nós temos esses bons exemplos, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, tudo o que nos impede de correr, de viver a vida cristã da melhor forma possível, e o pecado. E agora ele vai falar sobre outro grande obstáculo à nossa corrida cristã, o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Nós fomos criados para a glória de Deus, e o pecado é uma distorção da criação de Deus, é uma transgressão da lei. E aqui ele vai dizer o que o pecado faz na nossa corrida cristã, que se agarra firmemente em nós. Em algumas traduções tem que tenazmente nos assedia. É como nas Olimpíadas de Atenas, quando aquele corredor Vanderlei Cordeiro de Lima ia ganhar a corrida, e um homem invadiu a corrida e empurrou ele, para que ele não chegasse no seu destino. É isso que o pecado faz. Ele nos assedia para que a gente não consiga perseverar até o fim em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então aqui o escritor aos Hebreus fala que o pecado, ele nos assedia. Em todo o tempo o pecado quer nos tirar da corrida, como aquele homem fez com Vanderlei Cordeiro de Lima. Mas nós vemos que ele ainda foi perseverante naquela corrida. Ele ainda conseguiu chegar em terceiro lugar. Assim é na vida do cristão. Embora o pecado muitas vezes derrube o cristão nunca vai desistir. O Senhor vai levantá-lo, que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr. A ideia aqui é que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. E quando nós corremos, nós precisamos saber o tempo certo de usarmos o nosso fôlego. Quando você assiste uma maratona, você vê que tem pessoas que começam na frente, mas terminam em último. Por quê? Porque elas gastaram todas as suas energias no início da corrida. Enquanto aquele corredor experiente, ele foi correndo de forma leve, e à medida que a corrida foi passando, ele foi gastando, usando o seu fôlego. Então você vai ver que muitos daqueles corredores quenianos, eles ganham a corrida já no final, porque no final eles gastam todas as suas forças. Sem desanimar, continuamos a correr a carreira que nos está proposta com perseverança. A ideia é que nós não podemos desistir da caminhada cristã. Nós devemos perseverar. O Senhor Jesus disse que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos uma tendência natural de fugir dos obstáculos, principalmente quando somos expostos a dificuldades.
Hoje eu estava meditando mais cedo, essa pessoa nem é cristã, mas eu estava meditando mais cedo no exemplo desse rapaz, como muitas vezes nós vemos se cumprir o que o Senhor Jesus disse: os servos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os servos da luz. E eu estava vendo a resiliência, a coragem e a perseverança do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que mesmo lutando contra um câncer, em nenhum momento ele fugiu das suas responsabilidades. E olhe que ele não é um exemplo para nós cristãos, ele não é crente. Eu não estou dizendo aqui que ele é um referencial de cristão. O que eu estou dizendo é que a resiliência dele e a perseverança dele é algo admirável. Porque ele só passou a prefeitura para o vice agora quando ele foi entubado. Mas lutando contra um câncer, ele enfrentou as eleições, ele enfrentou debates, ele administra a maior cidade do país, ele enfrenta obstáculos inúmeros todos os dias, sentindo dores, fazendo quimioterapia, radioterapia, fazendo biópsias, sofrendo muito, e em nenhum momento ele abre mão das suas responsabilidades. E eu trouxe isso para a minha vida cristã. Ele ainda não é cristão, nós temos que orar por ele, como está lá em 1 Timóteo 2, mas muitas vezes nós queremos abrir mão das nossas responsabilidades por tão pouco. Como disse o apóstolo Paulo, que os atletas, eles se dominam. Agora nós vamos ter as Olimpíadas por uma coroa corruptível. As pessoas lutam tanto, se esforçam tanto por coisas perecíveis. E nós que estamos correndo, que estamos lutando por coisas eternas, muitas vezes nos esforçamos tão pouco. Às vezes a gente deixa de ir para um culto por tão pouco, deixa de ler a Bíblia por tão pouco, deixa de orar por tão pouco. E o ponto de partida do nosso estudo é sempre esse versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Esse é o título do nosso estudo, da nossa série, Olhando para Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. Em algumas traduções diz: ele é o autor, e é ele quem a aperfeiçoa. Em outras traduções diz: ele é o consumador da nossa fé. E o propósito desse estudo é que possamos olhar cada vez mais para Jesus, para que possamos valorizar e entender o preço que foi pago para desfrutarmos das bênçãos espirituais, irmãos, que Ele nos dá. Uma das coisas que eu tive pensando hoje, quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, no período do colégio, é que como a minha ignorância do esforço que meus pais faziam para eu estudar numa boa escola fazia com que eu desprezasse aquilo. Eu pensava que era normal estudar numa escola particular, numa escola boa, e muitas vezes eu não dava valor e às vezes até não conhecia o esforço que meu pai fazia para me colocar naquele lugar. E eu estava pensando hoje que muitas vezes nós nos comportamos assim na igreja. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O apóstolo Pedro, querendo relembrar os irmãos, em 1 Pedro 1,18, ele diz: olhem, vocês não foram comprados com prata nem com ouro, mas pelo sangue de um cordeiro puro e incontaminado. Muitas vezes nós não damos o valor à Bíblia que nós temos, à igreja que nós temos, aos amigos que nós temos, porque nós, ao lugar secreto de oração que nós temos, ao livre acesso à presença de Deus que nós temos, porque nós não temos consciência, ou quando temos, nos esquecemos facilmente do preço que foi pago para termos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Martinho Lutero dizia que devemos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nos esquecemos dele. Todos os dias nós somos, a nossa natureza, que é a nossa maior inimiga, a carne milita contra o espírito,
quer nos levar a desprezar a leitura da Bíblia, o lugar secreto de oração, porque facilmente nós esquecemos do preço que foi pago para recebermos o dom de Deus, que é o Espírito Santo. O dom de Deus, que é a fé. A Bíblia diz: a fé é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Pedro disse que o Espírito Santo é um dom de Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos dessas dádivas que nos foram dadas, e nos esquecemos do preço que foi pago para que pudéssemos obtê-las. E hoje eu queria convidar os irmãos a abrirem em Mateus 26, para nós meditarmos no sofrimento de Cristo, na agonia de Cristo. Mateus 26. Nós vamos falar hoje sobre o Getsemane, esse lugar aonde Jesus sofreu, aonde Jesus nos ensina como passar pelas aflições e angústias dessa vida. Mateus 26, 36. Nós sabemos que essa era uma noite de quinta-feira. Jesus aqui estava vivendo os seus últimos momentos nessa terra. Ele estava no seu penúltimo dia. Daqui a algumas horas ele iria morrer. E o capítulo 26 se inicia com um plano maligno para matar Jesus. Durante a festa da Páscoa, os religiosos já estavam projetando, orquestrando a morte de Jesus. Nós vemos um jantar em Betânia, aonde Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e entra uma mulher que foi desprezada pelos discípulos porque ela fez um ato de fé, e por isso ela foi criticada. Ela banhou Jesus com um perfume de nardo puro que valia 300 denários, e ela derramou esse perfume todo na cabeça de Jesus. E Judas liderou uma rebelião e disse: mas ela não poderia ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres? Jesus disse: olhe, os pobres sempre tendes convosco, quanto a mim, nem sempre me tens. O que essa mulher fez, aonde o meu evangelho for pregado, eu irei lembrar esse ato dela, porque ela está ungindo meu corpo para a sepultura. Mostrando que mesmo quando Jesus estava sendo humilhado, cuspido, zombado, ele estava exalando um bom perfume. Ele foi preparado, o seu corpo foi preparado para a sepultura. E nós vemos que Judas, ao perceber, obrigado irmão, que o evangelho que seguia a Cristo não iria trazer vantagens financeiras, quando Judas percebeu que Jesus não ligava muito para dinheiro, Judas tomou a decisão final. Após essa mulher derramar esse perfume de nardo puro na cabeça de Jesus, Satanás entra em Judas e ele vai até o sinédrio e oferece Jesus por 30 moedas de prata. Então, quando Judas vai embora, Jesus comemora a Páscoa com os discípulos. Jesus institui a ceia. Jesus passa os seus últimos momentos com aqueles a quem ele mais amava, os seus discípulos mais próximos. E Jesus, preocupado com o estado dos seus discípulos, ele os reúne e ele entoa louvores com ele. Ele canta louvores com os seus discípulos.
E então ele abandona aquela casa. Ele deixa os 11 de lado. E ele chama os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. E ele sobe ao Getsemane, um lugar frio, no início da noite, aonde tinham árvores de onde se extrai o azeite de oliva. E ele chama Pedro, Tiago e João, nos mostrando a importância de termos verdadeiros amigos. Pedro, Tiago e João eram amigos sinceros de Jesus. A palavra do Senhor diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A palavra irmão significa aquele que é meu igual. Jesus sabia todo o sofrimento que ele iria enfrentar, e ele não passa por esse sofrimento sozinho. Um dos maiores presentes que um cristão pode receber é a companhia de outros cristãos. No filme O Peregrino, um dos maiores presentes que cristão recebeu foi fiel. Ele faz uma festa quando encontra fiel. E depois, quando o fiel parte, ele recebe outro presente de Deus, que é esperança. Muitas vezes nós não damos o devido valor a um amigo sincero, mas nós devemos valorizar, irmãos, porque eles são raros. Quando estamos em momentos de angústia, é que nós vemos quem nos ama de verdade. Jesus estava aqui como um cordeiro angustiado, sozinho. Aqui ele não tinha pão para dar. Aqui ele não tinha milagre para dar. Aqui ele estava vendo o céu escurecendo, pois estava anoitecendo. Ele estava vendo, porque Jesus é Deus, ele é onisciente. Ele estava vendo Judas o traindo. Ele estava sentindo o cálice da ira de Deus se aproximando dele. E ele não estava sendo seguido por quase ninguém. Cadê a multidão que seguia Jesus? Cadê a multidão que clamou no domingo? Aqui é uma quinta, domingo. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Cadê a multidão que recebeu Jesus em Jerusalém? Ninguém está aqui do lado dele. Porque a maioria das pessoas, irmãos, são amigas umas das outras por conveniência. Mas nos momentos de angústia, os verdadeiros amigos aparecem. E aqui aparecem três, que como amigos são falhos. Eles vão dormir, Pedro, Tiago e João. Mas eles são amigos sinceros de Jesus. Como disse Jim Elliot no momento da sua morte, Emoboiá significa amigo sincero. E hoje, cada vez mais se torna difícil encontrar amigos verdadeiros. Mas Jesus ele era um amigo verdadeiro. E ele tinha amigos verdadeiros. Jesus foi, vamos ler Lucas 26:36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse. Jesus estava vendo a angústia que ele iria passar. Mateus 26:36. Ele estava vendo a angústia que ele iria passar. Ele sabia que o cálice da ira de Deus estava prestes a ser derramado. Ele está aqui abandonado, aflito, solitário. E ele não vê mais aqui a companhia de Deus como seu amigo, pois aqui já começa o momento do Calvário, aonde está se cumprindo o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus está aqui no Getsemane, Deus está olhando para Jesus
e Jesus está sendo visto aos olhos de Deus como pecado, porque ele estava prestes a ir para a cruz. E ele não tem mais a face favorável de Deus para o livrar desse sofrimento. Ele tem a força que vem de Deus para encarar esse sofrimento, mostrando que em muitos momentos Deus não vai tirar a dor, mas vai nos dar graça para suportar a dor. Sentem-se aqui, Jesus disse aos apóstolos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Perceba, Jesus está aqui no momento de batalha espiritual. Se tem um momento onde Efésios 6:10 se cumpre, aonde Tiago 4:7 se cumpre, é esse momento. Porque Satanás conhece o mundo espiritual, Satanás conhece a presença de Deus, ele veio de lá, e Satanás sabe o preço que seria pago por Jesus na cruz. Se tem uma coisa que Satanás tentou impedir, foi de Jesus morrer na cruz. Foi na cruz aonde se cumpriu a promessa do Éden, aonde o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, aonde o Filho de Deus iria destruir as obras do diabo. Toda a tentação que Jesus passou foi para ele não enfrentar esse momento. Quando Satanás foi até Jesus no deserto, foi para impedi-lo de morrer na cruz. Quando Satanás usou a boca de Pedro para dizer: tem compaixão de ti, Senhor, não vá para a cruz, Jesus viu que não era Pedro, mas era quem estava por detrás de Pedro, que queria afastá-lo da cruz, e disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que Satanás é o adversário de Deus e do seu povo, que Satanás é o acusador do povo de Deus, e que se ele derramasse o seu sangue na cruz, toda a culpa do povo de Deus seria levada no Calvário. Todo o medo da morte que o povo de Deus poderia sentir seria extinto no Calvário, pois a morte não teria mais poder sobre o seu povo. Assim como o anjo da morte passou por cima das casas no dia da Páscoa, e a casa que tinha o sangue no umbral da porta, o primogênito não morria, Satanás sabia que quando o seu povo fosse lavado com o sangue de Jesus, a morte não teria mais autoridade sobre os nossos corpos. Pois aquele que creu em Cristo não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. Então, se tem um momento onde se travou uma luta espiritual, foi aqui. O momento onde a maior batalha espiritual foi travada foi aqui. Mais forte do que a batalha espiritual de Senaqueribe, mais forte do que todas as batalhas da Bíblia, do que a batalha de Jericó, mais forte do que todas as guerras que foram travadas no mundo físico, é essa guerra aqui que está sendo travada no mundo espiritual. E Jesus está mostrando aqui que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Satanás aqui está armando fortalezas para convencer Jesus a não ir para a cruz. Satanás aqui está mostrando a Jesus o peso que ele iria carregar e a aflição que ele teria que suportar. Quem é que se lembra da paixão de Cristo? Mel Gibson foi muito feliz ao descrever essa cena, onde ele mostra uma serpente passando, Jesus orando e Satanás soprando no ouvido de Jesus: você acha que você vai aguentar esse fardo? E é isso que está acontecendo. Jesus está num momento de opressão, de abandono, de angústia, de agonia. E ele nos mostra que em momentos de batalha espiritual, a nossa única arma é a oração. Não sei se os irmãos já perceberam que lá em Efésios 6, o pastor pregou aqui alguns domingos atrás. A última peça da armadura de Deus é a oração.
A peça que liga todas as outras peças é a oração. Você pode colocar o capacete, colocar a couraça da justiça, colocar o cinturão da verdade, o escudo da fé, desembanhar a espada do Espírito. Você pode calçar a sandália da preparação do Evangelho. Sem a oração, toda essa armadura vai cair. A peça de ligadura, o que une todas as peças da armadura de Deus, é a oração. Aonde nos apropriamos da armadura de Deus é em oração. E aqui Jesus nos ensina o que Ele faz em meio a essa intensa batalha espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sentem-se aqui, Jesus diz aos seus discípulos: fiquem quietos, enquanto eu vou ali orar. John Bunyan dizia, o pastor falou ontem, que nós podemos fazer muitas coisas depois de orar, mas nada antes de ter orado. A Bíblia diz em Isaías 31, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Ai dos filhos rebeldes, Isaías 30, versículo 1, que buscam conselhos sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. É isso que a gente faz quando a gente toma qualquer decisão antes do lugar secreto de oração. Se Jesus deixasse a ansiedade falar mais alto, provavelmente ele iria se preocupar. Se Jesus deixasse o medo falar mais alto, provavelmente ele iria fugir. Mas Jesus foi orar. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por motivo algum. Versículo 37. Então Jesus foi. Ele foi orar. Ele deixou 8 discípulos. Ele deixou para trás 8 discípulos. Pois eram 12. Satanás já havia entrado e já estava com a sacolinha de 30 moedas de prata, pensando que o dinheiro iria preencher o vazio de seu coração, sem saber que aquele dinheiro seria a causa da sua eterna perdição. Os outros 8, Jesus deixa de lado, e ele chama os 3 que estiveram com ele na transfiguração: Pedro, Tiago e João. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Jesus aqui estava sentindo angústia. É como se ele estivesse vendo toda a ingratidão do ser humano contra ele. Ele estava sentindo aqui a dor da rejeição, do pecado. Aqui ele está sendo feito pecado por nós. E o pecado gera tristeza e aflição. O pecado é o pai das angústias. Pois nos é dito lá em Apocalipse que lá no céu, onde não vai ter pecado, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai ter tristeza. E aqui Jesus está prestes a ser feito pecado. E disse a eles, verso 38, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Talvez a versão de vocês esteja diferente. Mas aqui ele está abrindo o seu coração para os seus amigos. Como é importante ter amigos, para que a gente possa abrir o nosso coração em momentos de dificuldade. Quem aqui já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Como Lucas naquele filme é importante na vida de Paulo. Eu acho tão interessante quando Lucas entra na cadeia, porque o guarda olha para ele e diz: Lucas, você é grego, você é médico, o que você vai fazer nessa prisão? E nós vemos que o que Lucas sentia por Paulo era amor. Lucas
sabia dos riscos que ele estava correndo. Mas o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Demas não tinha esse amor por Cristo nem por Paulo. Demas amava o mundo. E então, quando Paulo está preso, ele diz: Demas me desamparou, amando o presente século. Uma das dores mais fortes é a dor do abandono. E Jesus aqui foi abandonado pelo seu pai. Jesus aqui foi abandonado pelo seu povo. Jesus aqui foi abandonado pelos discípulos. Jesus tinha milhares de discípulos. E ele disse: é capaz de me matar essa tristeza. Fiquem aqui vigiando comigo. Mas perceba, irmãos, que há momentos de aflição em que vai ser só você e Deus. Amigos são bênçãos de Deus, mas não substituem a presença de Deus. Existem momentos em que é só você e Deus, como Jacó no vale de Jaboque. Não tem mais amigo, Jacó não tem ninguém. Agora Esaú está vindo no seu encalço, Labão está vindo no seu encalço, e agora Jacó não tem mais ninguém para você enganar. É você e Jesus. Ou você muda, ou você morre. E a Bíblia diz que Jacó chorou muito e se agarrou com o anjo e disse: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo abençoou, mudou o caráter de Jacó e tocou na coxa de Jacó. Ele ficou manco e ele recebeu um novo nome. Você agora não é mais suplantador, enganador. Você não vai mais enganar as pessoas. Seu nome agora é Israel. Então nós vemos que existem momentos, irmãos, em que nós estaremos a sós com Deus, porque ninguém vai entender a aflição que a gente vai estar passando. Mas sabe o que é o melhor de tudo? É que Jesus vai entender. Tem uma frase que diz: Jesus é aquele que conhece o pior de você e ainda te ama. Fiquem aqui vigiando comigo. Por isso que a nossa confiança tem que estar sempre em Deus. O Salmo 118 diz: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Maldito o homem que confia nos homens. Esses irmãos aqui eram amigos sinceros de Jesus. Porém, eles são humanos. E esperar a perfeição de um ser humano é desumano. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Por isso que a gente não pode trocar os presentes de Deus pela presença de Deus. É como você exigir de Quinho que ele não durma depois do almoço. É impossível. Se ele comer direitinho e ele ver um colchão, meu irmão. Esses dias eu estava lá: cadê Quinho? Cadê Quinho? Eu decidi Quinho. Quando eu gritei, eu vejo a mãozinha no meio dos colchões. Salva-me, Senhor! Eu falei: pronto, tá cheio. Por quê, irmão? Por conta da limitação do nosso corpo. Quando Jeremias diz: maldito o homem que confia nos homens, não é para você sair guardando mágoa das pessoas, desconfiando das pessoas, é porque a natureza humana não consegue ser perfeita. Até aqueles que são cristãos verdadeiros, eles não conseguem ser perfeitos. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Por isso que há momentos em que só Deus vai nos ajudar. Só Deus pode nos consolar. Ele foi um pouco mais adiante, verso 39. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Agora nós temos que ver, irmãos, algumas informações importantíssimas na oração de Jesus, porque nós vamos usar esse princípio quando formos orar ao chegarmos em casa. Amém? Amém. Ao chegarmos em casa nós vamos orar? Amém. Eu vou. Quem tem problema aqui? Amém. Jesus resolve todos eles em questão de segundos. É verdade. O pior problema do mundo, se Deus disser acabou, ele acaba. Qualquer conversão, basta que Deus diga haja luz e ela acontece.
Nós conhecemos muito pouco o lugar secreto de oração, por isso muito pouco o valorizamos, na devida proporção que o lugar secreto de oração merece ser valorizado. A primeira característica da oração de Jesus é a oração humilde. Um coração humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Esse era um sinal de humilhação. Ele se ajoelha, que é a forma que um servo se coloca diante do seu dono. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que os crentes oram de joelho? Isso é um símbolo. Não adianta você orar de joelho se seu coração está altivo. Orar de joelho é um símbolo de que nós enxergamos Deus como nosso Senhor. Então nós nos colocamos diante dele como Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então dobrar o joelho não é uma religiosidade, deve vir do coração. Às vezes a pessoa entra na igreja, vê todo mundo de joelho dobrado, como eu, e faz o quê? Vou dobrar o joelho também. Vê todo mundo dizendo amém e diz amém também. Mas você sabe o que significa dobrar o joelho? Significa essa humilde submissão à vontade de Deus. E é por isso que Jesus ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele mostra aqui o princípio elementar da oração: humilhação. A ideia de colocar o rosto no chão significa essa humildade. Uma das expressões que a Bíblia usa para o orgulho e para o orgulhoso é o olhar altivo. Quando a pessoa olha para você de cima para baixo. Quando a pessoa olha para você de cabeça erguida, com o nariz em pé, isso significa orgulho. Isso é uma expressão da face que revela o estado do coração. Lembra como quando Jesus conta o fariseu e o publicano? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. E o publicano não ousava nem levantar os olhos aos céus. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Esse desceu para casa justificado. Então, o que Jesus nos ensina é que na presença de Deus, ninguém se achega com o coração altivo, porque dos pobres em espírito é o reino dos céus. Os céus, o reino dos céus, são daqueles que são humildes. Por isso que é impossível ser orgulhoso e cristão. Ou somos orgulhosos, ou somos cristãos. Por isso que ele diz aqui, ele encosta o seu rosto no chão, ele se humilha, ele humilha a sua alma perante o Senhor. O que nós devemos fazer, irmãos, em momentos de aflição? Se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus se humilha e ora. E olha o conteúdo da oração de Jesus. Jesus agora reivindica em oração o seu direito de filiação. Em oração nunca podemos nos esquecer de que Deus é o nosso rei, Deus é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor, mas Ele é o nosso Pai. Jesus pratica aqui o que Ele pregou no Sermão do Monte, pois Ele vivia o que Ele pregava e pregava o que Ele vivia. Quando vocês forem orar, entrem no seu quarto em secreto. O que foi que Jesus fez? Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Feche a porta do seu quarto em secreto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. E Jesus nos ensina aqui como nós devemos iniciar a oração e como Ele inicia a sua oração em um momento de intenso combate espiritual. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem.
Você acha que os poros de Jesus, os tendões de Jesus, a natureza humana de Jesus, a carne de Jesus não estava gritando: rapaz, você vai sofrer tanto, é mesmo? Você vai perder tanto? Você vai se humilhar tanto? É mesmo, rapaz? Você vai perder isso tudo? Você vai se humilhar a tal nível? Mas Jesus, ele trava essa batalha em oração. Ele nos ensina que quando nos aproximamos de Deus, devemos nos lembrar de que Ele só quer o nosso bem. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Você acha que se o seu filho lhe pedir uma pedra, um pão, você vai dar uma pedra? Se ele lhe pedir um peixe, você vai dar um escorpião? Então Jesus aqui se aproxima de Deus em oração, reconhecendo que Deus o ama e só quer o seu bem. E quando a gente ora, a gente tem que ter essa certeza de que Deus é o nosso Pai. Se Ele diz não, é porque é para o nosso bem. Se Ele diz corta o olho, meu filho, é porque é para o nosso bem. Ele está no céu, Ele sabe que é bom para a gente. Se Ele diz arranca a mão, meu filho, é porque é para o nosso bem. Se Ele diz se afaste dessa companhia, meu filho, é porque é para o nosso bem. As más conversações corrompem os bons costumes. Se Ele diz vá por aqui, meu filho, é porque é para o nosso bem. Quando lemos Hebreus 11, nós podemos resumir a fé de Abraão na seguinte frase: obedecer sem questionar. Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão faz o quê? Questiona? Não. Pega as suas coisas, pega Sarai, pega Ló e vai embora para um lugar onde ele não sabia. Então, quando ouvimos o chamado de Deus, nós devemos ter essa consciência que Ele nos gerou por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, e Ele, como o autor do nosso primeiro nascimento e o autor do nosso segundo nascimento, que é o novo nascimento, Ele só quer o nosso bem. Ele é o nosso Pai. Como Ele disse a Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu te conheci. Meu Pai. A ideia aqui é que Jesus fala Abba, Pai, como nós devemos falar Paizinho querido. Deus não é um pai indiferente à nossa dor. Se existe um pai carinhoso e amoroso, irmãos, é Deus. Quem já leu a parábola do filho pródigo? Sabe o que a lei de Moisés dizia? O filho, quanto mais, ao regressar ao lar, deve ser apedrejado. Por que você vê o desespero do pai do filho pródigo em descer correndo? Para que nenhuma pedra alcançasse ele, mas o seu infinito e imenso amor. Deus é um bom pai, irmãos. Ele sabe o que é bom para a gente, inclusive os sofrimentos. Os discípulos estavam disputando quem ia ser o maior. A esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, foi até Jesus, pedir a Jesus um privilégio para os seus filhos. Senhor, quando o Senhor estiver pelo menos no seu reino, porque eu não estou vendo benefício nenhum nos meus filhos te seguirem aqui na terra. Mas então, já que o Senhor está dizendo, e eles chegaram com essa conversa lá em casa, que tem um reino, quando esse menino chegar no seu reino, pelo menos deixa que um assente à sua direita e outro à sua esquerda. O que foi que Jesus disse? Minha senhora, isso não compete a mim, isso compete ao meu Pai que está nos céus. E ele disse: vocês vão receber uma bênção, que não é sentar à minha direita nem à minha esquerda. Vocês podem ser batizados no batismo que eu serei batizado. E eles disseram: podemos. Então Jesus disse: e vocês serão. Sabe que batismo é esse? Imersão no sofrimento. Todo cristão é conformado à imagem de Jesus em meio a muitas dores.
Não é fácil se parecer com Jesus, porque Jesus não fingia, ele era. Não é fácil ser como Jesus, porque ser como Jesus é de dentro para fora. Ser como Jesus não é ser religioso, que a gente usa uma máscara. Ser como Jesus é ser verdadeiro. É um amor que vem das entranhas, que vem de dentro, que vem do coração. Por isso que todo cristão é conformado à imagem de Jesus por meio a muitas tribulações. Quem já leu o texto que nós começamos, Hebreus 12, no versículo, se não me engano, 7, diz que todos os filhos de Deus passam pela disciplina. Vamos lá, rapidinho, a gente já vai voltar para Mateus e já vai concluir pela fé. Hebreus 12, olha o que diz. Que às vezes a gente pensa, né, rapaz, fulano está passando por disciplina, fulano deve ter cometido aquele pecado, rapaz, como os amigos de Jó. Rapaz, para Jó estar sofrendo assim, Jó deve ter feito alguma coisa grave, viu? Amém. Olha o que diz o verso 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, ou seja, fiquem atentos. E não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Olha o verso 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus. Hebreus 12, 8. Com todos os filhos de Deus. Então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Todos os filhos de Deus são disciplinados. Todos. Quem não é disciplinado é o que o escritor aos Hebreus diz, não é filho, é bastardo. Em um dado momento, essa pessoa que não foi corrigida por Deus para a salvação, vai ver que desfrutar de prazeres transitórios do pecado foi um péssimo negócio. Porque quem não é corrigido vai ser destruído. Talvez Esaú olhasse para Jacó e dissesse: rapaz, meu irmão é amaldiçoado. Na minha vida, meu irmão só tem sofrimento. Era filhinho de papai, obedecia à mãe, queria ficar cozinhando lá para minha mãe, enquanto eu era um forte caçador, todo certinho, todo frouxo, só porque minha mãe falava que não era para casar com a mulher dos outros povos, ele não casava. Casei com quem eu quis, fiz o que eu quis, vivi como eu quis. Fica se limitando a uma vida pobre, não tem nem riqueza. Eu sou rico. Talvez Esaú olhasse para Jacó dessa forma. E Jacó sofrendo. Mas então aconteceu que morreu Esaú e morreu Jacó. E o que é que a Bíblia nos diz do sentimento de Deus a respeito de ambos? Deus amou a quem? E aborreceu a quem? E o que é que Jesus diz na parábola do rico e do Lázaro? Aquele rico, Esaú, quando morreu, ele acordou aonde? No inferno. E o Lázaro, que sofreu como Jacó, acordou aonde? No céu. Por isso que Jesus aqui nos ensina que por mais que soframos, Deus não deixou de ser o nosso Pai. Pois Ele, que é o exemplo de Filho de Deus e de perfeição, o primogênito entre muitos irmãos, nosso irmão mais velho, nosso alvo, nosso Senhor, Ele sofreu muito. E por que a gente não vai sofrer? Se Ele não tinha pecado e sofreu,
por que que eu e você, que nascemos em pecado, não vamos sofrer? Você percebeu como o slogan da Universal é diabólico? Pare de sofrer. Meu Pai, Jesus ora, meu Pai. É como Spurgeon dizia, o meu Jesus. Deus tem que ser o seu Pai. Você tem que se apropriar da sua filiação de forma individual. Um dia você vai estar no leito de morte. Um dia eu vou estar no leito de morte, não sei quando, mas um dia nós vamos estar. Se você é casado ou não, seu marido, sua esposa pode não estar do seu lado. Seu pai, sua mãe, seus filhos podem não estar do seu lado nos últimos batimentos cardíacos do seu coração. Mas Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que nós devemos ter essa vida pessoal com Deus. Que vai chegar um momento onde vai ser só você e Deus. Meu Pai, se é possível. Olha, Jesus, ele ora com perseverança. Se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus, a ser derramado sobre toda a impiedade do homem, que foi derramado completamente sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele bebeu toda a gota do cálice da ira de Deus, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, perceba como Pedro sempre teve uma figura de liderança. Como Pedro foi escolhido por Jesus para ser o primeiro líder. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. Olha o remédio contra a tentação, vigilância e oração. Não nos deixeis cair em tentação. Vigiem e orem para que não sejam tentados. A minha tradução aqui está um pouco diferente. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Minha tradução aqui está um pouco diferente. Mas a de vocês devem estar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois voltou. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo, verso 42, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Jesus ora com perseverança. Jesus não desiste de orar facilmente. Quando Jesus disse para a gente orar sempre e não esmorecer, ele deu o exemplo de uma viúva perseverante e um juiz iníquo e arrogante. E ele disse que pela perseverança da viúva, o juiz iníquo atendeu a sua petição. Ele disse, se esse juiz iníquo atendeu ao pedido dessa viúva, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite. Nós devemos orar, irmãos, com perseverança. Diz a história da igreja que Mônica orou 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho. E quanto mais ela orava, mais promíscuo Agostinho ficava. Isso fez ela desistir? Não. Isso fez ela orar mais ainda. E quanto mais ela orava, Agostinho mais promíscuo ficava. Até um momento onde Agostinho está num jardim, num campo, e algumas crianças estão brincando, e ele ouve uma criança gritando, pega e lê, pega e lê. E ele lê um pedaço de papel que tinha Romanos 13, que diz, ele leu um versículo da Bíblia, Romanos 13, 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aquele versículo único, olha o poder da palavra de Deus, acompanhada do Espírito Santo.
transformou a vida daquele homem. E ela viu o fruto das suas lágrimas e das suas orações. Porque a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Mas nós muitas vezes desistimos de orar facilmente e nos esquecemos que quando desistimos, já perdemos o mais importante da caminhada cristã, que é o amor. Eu desisti de orar pela conversão do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Então, se lembre de onde foi que você caiu. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Porque o primeiro amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não podemos, irmãos, é difícil desistir de amar. Porque essa é a marca da apostasia. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E por que Jesus está perseverando em oração? Porque a Bíblia diz em João 13, versículo 1: tendo amado os seus, os amou até o fim. De forma completa. Jesus não desistiu de amar, de nos amar. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E Lucas complementa Mateus em Lucas 22, 43, e diz que em agonia Jesus suou gotas de sangue. Quando ele ora pela terceira vez, a mesma oração, mostrando que na oração devemos ter perseverança e resignação. Não podemos desistir porque está doendo. Devemos orar até parar de doer, ou até que a graça de Deus chegue para que a gente suporte a dor, como foi com Paulo. Senhor, está doendo, é um espinho na minha carne, 3 vezes. Tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Jesus apareceu e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a gente não pode desistir de orar até Jesus aparecer. Concluindo, Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. E estava vindo Judas e os religiosos prender Jesus. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com a agonia de Cristo? Que fazer a vontade de Deus não vai ser fácil. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a vontade de Deus requer agonia. Sabe qual é a palavra? E eu vou concluir com esse versículo que Jesus usa no original, quando um homem pergunta: Senhor, são muitos os que se salvam? São poucos os que se salvam? Lá em Lucas 13, 24, Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A mesma agonia que eu tive no Getsemane, você precisa ter para entrar pela porta estreita e para percorrer o caminho apertado. A mesma agonia que eu tive, o mesmo sofrimento que eu tive, você precisa ter em oração para negar a si mesmo, para tomar sua cruz e para me seguir. Você precisa ter a mesma agonia para perdoar, para matar os desejos carnais que Pedro diz que fazem guerra contra a nossa alma. Ser cristão, irmãos, pelo menos se você quiser ser um cristão santo. Se você quiser ser um cristão profano, é de qualquer jeito. Mas se você quiser ser um cristão santo, vai ser difícil. Você vai ter que agonizar. Como Jesus disse, a palavra no grego é peso. Algo aí
aí para comer? E então o discípulo a quem Jesus amava respondeu e disse: olhe, Pedro, é o Senhor. E Pedro estava contrito, arrependido do seu pecado. E o arrependimento nos leva para perto de Deus. O remorso nos leva ao suicídio, como foi com Judas. Pedro nem botou a roupa direito, nem botou a camisa direito, de tão desesperado que ele estava para encontrar com Jesus. E ele pulou na água, foi nadando, desesperado. Quando ele chegou na margem, Senhor, Jesus, calma, Pedro, vamos comer um peixe. Jesus assou um peixinho assado. Não sei se era bonito, se era corvina, não sei se era pescada amarela, mas Jesus assou num braseiro um peixe bem gostoso, um peixe de água doce, e disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Simão, filho de Jonas, tu me amas de verdade? Apacentas o meu cordeirinho. Olha, Simão, quando você era mais novo, você fazia o que queria, se vestia como queria e ia para onde queria. Quando você for mais velho, outro vai te vestir e vai te levar para um lugar que você não quer ir, Simão. Isso dizia Jesus a respeito do gênero de morte que Pedro iria glorificar a Deus. E ele morreu de cabeça para baixo crucificado. Ele foi salvo dessa forma. Ele se arrependeu, ele creu em Jesus, ele obedeceu a Jesus e viveu uma vida de obediência. Aí sim ele morreu e ele entrou no céu. Mas é importante que a gente entenda isso. Para a gente entrar no céu, a gente precisa agonizar em arrependimento, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:9: não vos enganeis, os imorais, os injustos, os adúlteros, os efeminados, os maldizentes, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Sabe o que é que Paulo estava dizendo aos cristãos em Corinto? Prestem atenção, gente. Prestem atenção. Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Prestem atenção, porque se você está vivendo nesse tipo de pecado, você não está indo para o céu, mesmo dentro da igreja. Por isso que o Getsemane de Jesus deve nos levar ao nosso Getsemane, aonde a gente sente a tristeza, a agonia que o pecado gerou no Salvador, e a alegria de ter o pecado perdoado pelo Salvador, quando confessamos e deixamos para alcançarmos a misericórdia. Mas deixar o pecado dói. Abandonar o pecado dói para a nossa carne, mas vai ser bom para o nosso espírito. Não tem nada melhor do que ter a certeza de onde você está indo. Às vezes nós caímos na tentação de Asaf, de pensar que é quem está se banqueteando no pecado que está se dando bem. Mas aí vem um Covid, vem circunstâncias da vida que nos mostram: e aí? E na hora da morte? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão? De que adianta? De que adianta ter vivido uma vida inteira de promiscuidade, achando que é nisso que está a verdadeira felicidade, e morre e acorda no inferno? De que adianta? Não é melhor ter os olhos abertos antes da morte, ter um encontro com Cristo antes da morte, e abandonar as práticas que Cristo odeia antes da morte? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por isso nós precisamos agonizar para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a nossa carne
é inimiga da vontade de Deus. O Espírito Santo diz: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. A carne diz: não, bom é ganhar dinheiro, bom é receber, e bem-aventurado é quem me dá. Mas bem-aventurado dá do que receber, isso aí não é bem-aventurado não. A nossa carne diz: ame